Olá, tudo bem? Obrigado por sua audiência, obrigado por você estar assistindo mais uma live. Hoje nós estamos aqui com um convidado muito honroso, que é Ederson Alves, no Empresa no Mundo. Então, o Ederson aceitou o nosso convite e é uma pessoa muito dedicada, muito estudioso, muito comprometido e veio trazer assim uma palhinha da sua experiência e trazer aquilo que eu acho que vai somar para todos nós, né? Hoje ele vai falar justamente da parte da Espanha, empresa na Espanha, ou negócios na Espanha, né? Então, assim, eu estou apresentando já Ederson Silva, ou melhor, Ederson Alves, não sei por que esse Silva, hein, Ederson? Ederson Alves, ele é doutorando em Administração, Hacienda e Justiça em Estado Social pela Universidade de Salamanca, Espanha, com instância de investigação na Universidade de Minho e na Unicamp. É mestre e master internacional em estudos latino-americanos pela Universidade de Salamanca e a Universidade de Sorbonne, em Paris 13, França. Graduado em Direito pela PUC de Campinas, foi aluno da Mobilidade Internacional pelo Fórmula Santander junto ao CAN, Espanha. Trabalhou também pela a Escola de Direito da Universidade de Minho e também pela Prefeitura de Lisboa, em Portugal. Ou seja, é um currículo imenso, né? Imenso. É um grande amigo que eu tive a oportunidade de compartilhar com ele um seminário, fomos conferencistas junto na Universidade de Salamanca, quando eu fiz o doutorado, o pós-doutorado em direitos humanos lá na Universidade de Salamanca. Então é um querido amigo que eu vou trazer vocês aqui para que ele passe um pouquinho da sua palha aí, da sua experiência nos países que ele passou, mas hoje nós vamos falar de negócios e empresas na Espanha. Então, com vocês, Ederson Alves. Valeu. Eu que agradeço pelo convite, Pedro. É uma honra estar aqui. Mais uma vez, obrigado. Agradeço ao pessoal que está nos assistindo aí. E justamente estamos em uma fase de muita transição, né? Essas novas mudanças que o mundo tem vivido aí. E acho que nessa trajetória de mudança sempre é bom aprendermos um pouco mais e sempre há muito que aprender com outros países, né? Tanto nós podemos ensinar, nós como brasileiro para o mundo, e podemos aprender com a Europa também, né? Então acho que aí é uma boa oportunidade você trazer isso, porque os empreendedores que estão no Brasil pode aproveitar e engajar mais seu negócio, ou pessoas mesmo que queiram ficar internacionalizados, né? Isso aí. Obrigado, viu, Ederson? Obrigado por ter vindo novamente. Obrigado a você que está nos assistindo. Acompanhe. Nós vamos fazer aqui perguntas palpitantes a Ederson, que é forte aí nessa parte de estudos e dedicação, e vai passar justamente, você que está entrando agora na live, e vai passar justamente essa parte de negócios na Espanha. Mas antes de entrar nesse assunto, Ederson, eu queria saber como você iniciou sua trajetória. Nos conte um pouco da sua vida profissional, quais foram as dificuldades iniciais para aquele que está nos assistindo também. Muito interessante a pergunta. Justamente, eu acabei chegando na Espanha pelo programa Fórmula Santander em 2014, me apaixonei pela Europa, pela Espanha especificamente, queria muito poder retornar e acabei retornando para fazer um mestrado em 2017. Então, daí eu gostei muito, tive oportunidade para ir trabalhar na Prefeitura de Lisboa, acabei indo para Lisboa, depois acabei indo para Paris, Sorbonne 3, e daí acabei também indo para a Universidade do Ninho, gosto muito de Portugal, da França, e são assim... experiências que me enriqueceram bastante, mas digo que também não foi fácil. Para quem está pensando em começar, já antecipo, não é o conforto de casa, porque você tem que se adaptando, né? Tem muito conforto, dependendo de onde você esteja, mas aí você vai aprendendo. O idioma, algumas vezes, a princípio pode dificultar, mas depois, com tanta emoção, você se adapta ao idioma, você já fica pensando, sonhando no idioma, e aí é muito bacana. Eu gosto bastante de sempre dessas novas aventuras, né? E incentivo as pessoas a fazerem isso. É uma oportunidade incrível, você vai aprendendo muito, né? Não só a questão do idioma, mas de viver a vida, né? Então, eu gosto bastante. Isso aí. Eu lembro da oportunidade que a gente teve de fazer uma visita
a Universidade de Toulouse e a Universidade de Bordeaux, na França, uma experiência muito importante. E assim, eu queria que você dissesse a quem está nos acompanhando, Ederson, precisa saber a língua? Ele tem que ir indo já com a língua pronta ou ele vai aprender? Qual é a dica que você dá? Olha, a língua sempre é bom se você avançar o máximo possível, porque a língua sempre vai ser um limitador. Então, se você já tem algo ou vai melhorando, vá com o máximo que você puder. Por quê? Porque já te facilita e já abre outros negócios, outras possibilidades, né? Porque sempre irá dizer, por você não ser nativo de idioma, que você não sabe o suficiente. Então, isso é básico. Mas que pelo menos você já vai aí, o intermediário, que já te ajude a adaptar e também viver mais a experiência. Porque algumas vezes você não consegue aproveitar tudo porque você não se adapta suficiente, você ainda não sabe de o suficiente. Mas eu conheço gente que foi, mesmo sem saber nada, e que quis aprender, e aprendeu muito, muito rápido. Também conheço gente que vive há 20 anos e que nunca quis aprender e que nunca aprendeu nada. Então, isso depende muito, né? Pois é, tá bom. Ô Ederson, como é que está a crise aí e como as empresas têm superado na Espanha essas dificuldades? O governo ajudou em alguma coisa? Qual a sua opinião sobre isso? Olha, a situação da crise foi algo bem particular, vamos dizer assim. Todo lugar, todo mundo teve crise, só que a diferença comparada ao Brasil, que a gente não teve do Brasil, assim, uma limitação tão grande, mas na Espanha fechou tudo, parou tudo. Você depois das 10, ou dependendo da época do ano, às 8 da noite, você não podia mais fazer mais nada. Então, assim, foi um baque forte para as empresas. Muitas empresas fechou, por exemplo, Salamanca, que é uma cidade universitária, assim, de muito turismo, sentiu e forte. E então foi um baque bastante grande. A gente viu muitos restaurantes, lojas, no geral, tudo fechando. E as que sobreviveram foram se adaptando. Então, fast food, entrega rápida, delivery, isso, então foram se adaptando. Também me espantou muito quando eu estive em Paris em 2021, 2020, a questão desse choque também, que lá também foi igual. Assim, em Portugal também eu estive durante a pandemia em alguns desses países e a mesma coisa, assim, muito forte, só que por um lado, assim, a Espanha, eles estão com muita expectativa dessa melhora, principalmente para o verão europeu, porque a Espanha vive de turismo, né? Então, o turismo tende agora, com a questão das vacinas já estando aí, todo mundo já mais vacinado e tal, então vai melhorar sim. E especificando mais o que diria dessa pandemia? A pandemia foram para todos, né? Só que aí a diferença é que a gente tem que ver que a pandemia também, quer dizer, a crise sempre é um momento e oportunidade para se melhorar, ou seja, sabendo que todos vão estar mal, é um momento de tentar dar aquela jogada e conseguir dar uma alavancada no seu projeto ou na sua empresa, né? Tranquilo, tranquilo. E quais são as dicas que você daria ao empreendedor, ao empresário, com a experiência daí, né? Porque, pelo que você falou, foi um pouco similar essa modificação, esse câmbio de formato de negócio, né? Quem tinha aquele negócio presencial teve que tendenciar para um negócio virtual. Quem tinha um restaurante teve que fazer entrega delivery. Então, assim, quais são as dicas que você daria ao empresário e ao empreendedor pelo que você viu na Espanha? Olha, eu daria no seguinte, já está claro que estamos no modo digital, então, assim, tecnologia, se não sabe, busque quem sabe, se informe, porque a questão dos marketing digital, as novas redes sociais aí está muito impulsionado, então, para você que quer, você que pensa em expandir os negócios, agora considerando o contexto da crise, é um bom momento? Sim, é um bom momento para pensar e, claro, tudo muito bem planejado, buscar especialistas que saibam fazer, mas vá, porque com a crise
muitos faliram. Então, sobrou aquele espaço que antes era de algumas empresas, que agora está meio que aberto, né? E as dicas que eu daria trabalhar com a questão do marketing no geral, a questão das tecnologias, plataformas e coisas para venda online, porque a Espanha já vinha anteriormente de muita venda online. Então, assim, comparado ao Brasil, a gente não tem não tinha tanto essa compra, você comprar qualquer coisa, livro, roupa, tudo no geral pela internet. Só que a Espanha, por ser pequena, já estava com isso. E agora, com a crise, virou a coisa mais comum, né? Então, os empreendedores que estejam pensando nisso, principalmente brasileiros que queiram expandir o negócio, acho que é uma ótima oportunidade, porque já que vai ser tudo online, já se regulariza para poder estar no país, porque agora a diferença é que você não vai estar com uma loja, né? E os custos que é manter uma loja. E agora você estando em uma plataforma online, você vai ter muito mais oportunidade de vender a mais gente e com menos custo, porque você não tem uma sede física, né? E aí, considerando aí um entorno europeu também, quem não quer por questão do idioma, então tente Portugal também, que é uma possibilidade, né? E agora a gente tem que lembrar no histórico recente da Espanha que, por exemplo, Mercadona, que é uma grande rede de supermercado da Espanha, teve um upgrade muito grande durante a crise de 2008, 2009, quando a Espanha caiu literalmente. Então foi aí que ela falou, olha, meu espaço é esse, e ela hoje está nas principais capitais da Europa, então avançou bastante, né? Então é isso, as pessoas têm que aproveitar, claro, planejar, buscar, se dedicar naquilo e levar adiante, né? E também digo que, no geral, assim, para quem pensa em investir, não só na empresa, mas também invista na carreira para a Europa, né? Porque uma Se grande... qualificar. Sim, se qualificar no geral, porque tem muitas universidades boas por aqui, e agora com essas novas modalidades também, eles tiveram que se adaptar, então vendo a possibilidade, porque quando você qualifica, você também qualificará a sua empresa. Então, você que é um dono de uma grande empresa, você também pode qualificar os seus funcionários, mas também qualificar você, e você vai também poder gerir melhor o seu negócio, né? Verdade. Eu fiz uma pesquisa aqui no Mapa de Empresas, que é um site governamental, e aqui no Brasil fecharam na pandemia em torno de 1 milhão de empresas, mas nasceram 3 milhões de empresas, por que pareça. Então Uau. veja que os empresários, os empreendedores, eles vão se adaptando, vão se remodelando. Então acho que essa dica de Ederson é muito importante justamente para que aquele que está à frente de um negócio, ou que está cambiando, que está modificando o negócio, é o momento de o quê? De replanejamento, redirecionamento, né? De reavaliação, de preparo, de qualificação, ou seja, para quando voltar, ou se está no indício já de uma volta imediata, fazê-lo com mais segurança, com mais preparo e com foco no objetivo que é a lucratividade do negócio, Sim. né? E Então, também diria, assim diz o próprio direito empresarial, né? O sim, fito é a lucratividade. Então, o empresário sim. deve fazê-lo, mas com devido preparo, alcançando o que for necessário e superando as crises, porque numa crise da pandemia uma identificada, mas existiram outras crises, Sim, crise econômica, crise de apoio governamental em alguns países, ou crise da própria estrutura, sim. Institucional, no da geral, né? burocracia envolvendo a empresa, né, de alguns países, né? Uhum. Pois bem, Então, sim. obrigado, viu, Ederson? Eu queria que você falasse mais um pouco assim, como você avalia as mudanças e os desafios no pós-pandemia, né? Então, Uhum. aquele que superou, ou aquele que tropeçou na época da pandemia, que foi algo muito forte para muitos empresários, a gente sabe disso. Eu trabalho como consultoria empresarial, acompanho muitas situações, empresas que fecharam, empresas que foram se modificando. Até criei um vídeo que era empresário saia do sofá, porque tinha um empresário que eu atendia que ele basicamente estava em depressão, porque era um negócio que ele trabalhava há 30 anos, que foi um cara essencialmente rico pelo negócio que ele criou, mas que mudou o perfil, não era mais presencial. Inclusive trabalhava com eventos, e Uhum. eventos é realmente aquela Presencial. bolha que mais estava impactada, né?
Então, assim, como é que Sim. você avalia essas mudanças no desafio pós-pandemia, Ederson? Olha, eu acho que o mais importante, Pedro, é o pensamento, ou seja, encarar a realidade. Hoje estou com seguintes desafios. Então, se meus desafios são esses, ai, mas há um ano atrás, o que já passou fica como aprendizado. Não foca no passado, porque o passado já passou. Deixa para os historiadores, para o museu, mas foca no futuro. Então, o futuro é agora. Vamos lá, buscamos melhoria. Bom, eu trabalhei 30 anos nisso, mas agora mudou. Bom, eu pego essas experiências de 30 anos e começo um novo negócio. Ah, não, mas eu passei toda a minha vida dedicado àquele tipo de empresa. Pô, agora você já sabe como ser o seu próprio chefe. E o bom do Brasil é que a gente tem isso. A Espanha ainda tem um pouco mais de dificuldade, porque os espanhóis, de maneira geral, não é muito, vamos dizer assim, desculpa o termo, a generalização, mas não são tão ousado como a gente do Brasil, que a gente, do nada, a gente já cria uma empresa, já nos envolvemos, já é sempre envolvida com muita novidade, né? E eu também indicaria aí a questão das startups. Olha, eu não posso abrir uma empresa porque tem muito custo. Veja a possibilidade de uma startup, alguma coisa, para também estar um pouco legalizado, né? Por questões de direitos e tal. Mas sim, o importante, na verdade, que eu acho que essa pandemia afetou muita gente, é o psicológico, né? Porque as pessoas não estavam preparadas. Eu acho que não foi a perda só econômica, mas também a perda do equilíbrio emocional. Então, Certeza. afetaram o que as pessoas mais tinham de orgulho dela. Ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não, você tem a vida, o mais importante é estar vivo. Então, tudo pode recomeçar. Se você tem 30 anos de história de carreira, ninguém te tirou isso. Então, o mais importante está aqui, é ter o controle, é refletir dos problemas, porque problemas sempre aparecem, não importa se é a empresa, se é a vida pessoal, tudo pode ser enfrentado. Se a gente pensar quando a gente tinha 10, 15 anos, que o nosso grande problema era uma prova de matemática, um exame, um vestibular, e depois hoje a gente olhando para trás, a gente diz, poxa, não foi nada. Então é isso. Então acho que o mais importante de todas essas mudanças é pensar que hoje eu quero seguir adiante. Então eu sou tudo isso que eu já vivi e tudo isso me agrega, me melhora como pessoa e como empresa também. Então a pessoa vai falar: "Ah, mas eu tenho 30 anos de história, 10 anos de experiência, agora eu vou abrir, começar do nada". Não, não é do nada. Toda aquela experiência que você tem agora é juntada para o foco. E como você diz, preparo. Então, mas eu não sei muito dessa área. A internet está aí para isso. Busque, investigue. E o bom do brasileiro, que isso eu gosto bastante, sinto muito falta na Espanha, é que a gente usa muito YouTube, vídeos e coisas. Então a gente está explicando tudo. Que eu falo, nossa, que máximo. Algumas vezes até pesquiso em português e falo, não, só para me ver como é que é, porque em espanhol não tem, né? Ou não tem no português do Portugal. Então é muito bacana isso da gente. Então, assim, a gente tem como qualidade a questão de serem muito empreendedores, serem muito dedicados a isso. Então, acho que a crise para o Brasil, por mais que seja grande, mas a gente consegue adaptar. E a gente viu aí, durante essa pandemia, que as redes sociais, como se engajaram tanto para poder ajudar um ou outro, ONGs, né? Muitas favelas que tiveram isso, que na Europa você não encontra tanto isso, né? Mas eu acho que é isso. Eu lembro de um fato que aconteceu comigo lá em Salamanca, que eu estava passando pelo um posto da ONU, e aí eu disse, eu vou no ayuntamento, né, para fazer lá a inscrição lá na prefeitura, vamos dizer assim, de Salamanca. Aí passei pelo posto da ONU, e aí eu quero falar com a pessoa responsável por acá. Aí ela disse, não, tendo que marcar uma cita. Ou seja, tudo tem que marcar um Sim. horário previsto pela internet. Não Não, existe aquele isso jeitinho, antes da pandemia, imagine antes da pandemia, não agora. existe aquele jeitinho Não. eu posso falar, interromper a pessoa e lá. Não, marca o encontro pela internet e aí você vai no dia determinado. Mesmo, mas eu estou aqui, mas tem que marcar. Aí depois eu fui no ayuntamento, que é a prefeitura, né?
Aí também o cara teve que marcar na cita. E por lá a internet? Sim, por lá a internet. Muito bem, tranquilo. Aí eu disse, pô, não adianta estar pessoalmente, né? Sim. Tem que realmente se adaptar ao sistema. Então, a Espanha já trabalhava já nesse segmento virtual, digital, né? Sim. E o Brasil, certamente, depois da pandemia, modificou-se, né? Modificou-se. Diga, Ederson, você Eles também já era muito assim, essa questão da formalidade, pontualidade, por exemplo, os e-mails. E-mail sempre foi algo. Você manda um e-mail para não importa, pode ser para uma prefeitura, para o professor, qualquer coisa. Institucionalmente, os funcionários públicos têm um prazo de uma semana, por lei, para responder os e-mails. Então, é automático, eles já respondem, mesmo que seja, vou verificar, mas já responde, já te dá um feedback. Que no Brasil não é tão comum isso, né? As pessoas responderem e-mail, ver e-mail e telefone. Uma das outras coisas que eu lembro que o Brasil está muito avançado é a questão do WhatsApp e Telegram e esses aplicativos assim, para ligar empresas utilizando, né? Que é incrível, porque nem Portugal e nem Espanha utiliza tanto esses aplicativos. Ou, por exemplo, uma empresa, imagina que eu vou mandar uma mensagem para um banco dizendo, olha, eu tenho uma dúvida disso. E isso foi um empreendimento que sim vai ser copiado por toda a Europa, porque realmente é algo que ajuda bastante, porque já te facilita. Você já tem esses aplicativos geralmente, então, eu já vou resolvendo esse problema aqui, né? Que eu acho uma ideia bastante bacana. Então, a questão desse empreendedorismo, de sempre dar um jeitinho para as coisas, eu acho que a gente tem tudo para dar certo, né? O que falta aí um pouquinho, talvez, é um pouco mais de estudos. Estudo nunca é pouco, né? Então, é algo que eu gosto bastante, que eu sempre fui dedicado, e eu acho que para os brasileiros em geral não tem problema a gente estudar um pouquinho mais, a internet está aí, vamos estudar, porque a gente já é um povo criativo. Imagina se a gente tem acesso a todas essas informações do mundo. A gente nem a nada nos segura, né? É verdade. Eu acho que essa é uma das principais dicas. Primeiro, a qualificação, né? E também a preocupação que você falou com o aspecto psicológico, né? A gente não pode se permitir que a energia negativa possa aderir ao seu corpo, e corpo sã, mente sã, né? Então, se você tem a mente sã, você vai ter o corpo sã. Então, primeiro tem que cuidar da mente e também cuidar do corpo. E aproveitar, se está com um tempo mais vago, da qualificação, do preparo, do planejamento. Eu acho que essa dica é muito forte, viu, Ederson, que você passou aí para todos nós e a você que está nos assistindo também. Eu queria que você desse aqui um bônus, já uma última dica, aquele que está nos assistindo, tem empresários, tem empreendedores, tem graduandos, tem mestrandos, ou seja, aquele que está acompanhando o nosso canal, aquele que quer estudar fora. Qual é a dica que você daria para a gente já partir para a conclusão na nossa live aqui? Então, qual a dica que você daria para aquele que quer estudar ou que pensa em fazer um mestrado fora, um doutorado, um visit school, né? Sim. Então, qual a sua sugestão para isso? Olha, muito, muito interessante a pergunta. Assim, olha, o que eu daria assim, o bom da internet é que hoje você não precisa mandar um e-mail, uma carta física, esperar 2 meses para que te responda, não, nem precisa ligar. Então, na internet hoje, você já busca o site da universidade que você queira, ou, por exemplo, mas eu não sei qual que eu vou, o que eu busco? Busque vídeo no YouTube, tem muitos brasileiros explicando, olha, eu gosto dessa universidade, eu gosto desse país, por exemplo, eu não quero ir para a França, para a Espanha ou para a Alemanha por questão de idioma, então eu vou para Portugal, pode ser, ou para a Latinoamérica, enfim, tem muitas essas questões. Mas, basicamente, eu diria que busque pelos sites oficiais, que tem muitos dados, muitas informações. Hoje mesmo, assim, a Universidade de Salamanca está completamente digital, no sentido de inscrições, e isso tudo você faz pela internet, a maioria das universidades, porque, ou queira ou não, eles já vinham com essa ideia de antes, porque
já facilita, porque tem muito público internacional, ter as coisas físicas limita isso, né? Então, eles já fizeram isso. Portugal também, muitas universidades já colocaram ou metade dos procedimentos online ou completos, né? Então, buscar no site das universidades que você queira. Mas eu não sei por onde começar. Busca o rankings das principais universidades ou da sua área, enfim. Veja aí também, tem vários brasileiros no YouTube falando estadia, moradia, gastos, essas coisas, porque tem que planejar, não tem jeito. A gente não pode, para qualquer coisa que a gente for fazer na vida, até um casamento, no mínimo, você vai planejar o que você vai fazer. Eu acho que também é uma outra coisa que o Brasil falta um pouquinho mais, que não é muito da nossa cultura. Como a gente vai adaptando para tudo, a gente não planeja ao longo prazo. Por exemplo, na Espanha é muito comum você planejar para daqui a um ano que eu vou fazer, por exemplo, uma instância de pesquisa em um outro país. Mas os procedimentos que exigem que você faça, no mínimo, em um ano antes a inscrição. Aí já te obriga a você planejar, porque não tem jeito. Se eu vou daqui a um ano, eu preciso fazer inscrição nisso, naquilo. Mas, enfim, ver as universidades, ver os gastos que pode ter, ver também bolsas de estudos, que tem muitos programas que dão bolsas, né? Ver a questão do idioma ou país que seja interessante, que mais se interesse. E aí também, como disse, a questão do planejamento e, assim, buscar, não parar, mas não deu certo agora, vai tentando, porque é uma questão de resistência ou resiliência, né? Porque nem sempre vem no momento que a gente quer. E eu acho que com a crise deixou isso bem claro, que a gente tem que ser forte, tem que resistir, os problemas sempre irão existir, mas você... Não necessariamente. Então, por isso, o mais importante é nós estar vivos, estar bem e celebrar a vida. E sempre que possível, buscar novas oportunidades e expandir, porque quanto mais você expande, mais você cresce, né? Acho que é isso. Muito gosto, sim. De verdade, uma ponência, né? Como nós outros conhecemos, uma charla. Então, assim, Ederson, muito obrigado, viu, por você ter aceito esse convite, ter passado aqui um pouco da sua experiência, sua dica. Ederson é um excelente profissional, um profissional dedicado, e Eu todo que excelente agradeço. profissional foi um excelente aluno, né? Então, isso marca o seu conhecimento, a passagem pela Universidade de Minho, a passagem pela Universidade de Salamanca, a passagem pela Universidade de Sorbonne. Então, é referência assim, nesses países, é o professor Ederson, que tem contribuído não só em passar essa micro experiência, porque, claro, em poucos minutos, é evidente que a gente só extrai aqui alguma coisa mais importante, né? Uhum. Mas a experiência dele é muito grande, viu, Ederson? É Eu um que amigo que eu agradeço, tive, Pedro. é um amigo que eu tive na docência, na pesquisa, né? Uhum. Como eu falei no início, tivemos essa Das oportunidade bibliotecas, nas bibliotecas. atendendo as bibliotecas. Na biblioteca, quando lá na Universidade de Salamanca, eu perguntei, pô, ô Ederson, cadê? Você tem a senha daqui que eu não consegui achar a senha, né? Como é que eu Então, pego tal livro? Tudo digital, né? Nessa época já estava tudo digital, né? é verdade. Então é isso, viu, gente? Eu só tenho que agradecer a você que está nos assistindo, a Ederson, por essas dicas, e Eu que passar agradeço, aqui Pedro. a Ederson a sua despedida, os seus abraços finais. Valeu. Eu que agradeço, Pedro, pela oportunidade. Sou seu fã desde Salamanca. Assim, muito obrigado, pessoal, que nos assistiu até agora. Não deixe de seguir aí, dar um like aí, compartilhar o vídeo e não perca o canal, que sempre o Pedro está trazendo muitas coisas interessantes. Eu sempre estou aí assistindo. E meu muito obrigado a todos e seguimos firmes e fortes. Isso aí. Essa é a série Empresa no Mundo, que a gente está trazendo colegas que vivem ou nativos de cada país para trazer justamente essa experiência de empresa e empreendedorismo em cada país. Valeu, um forte abraço. Ederson, fique com Deus aí na Espanha. Estamos juntos, em qualquer coisa, estamos às ordens. Valeu, viu, gente? Muito obrigado. Um forte abraço.